Olá, mais uma vez, boa noite, que Deus te abençoe, que você viva com certeza a cada dia e nesse momento, a cada noite, aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Nosso Deus é bom, maravilhoso e o Senhor sempre derrama da sua bênção. E eu sempre digo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o nosso grande desafio é fazer com que essas misericórdias se manifestem na nossa vida e nós consigamos nos renovar no Senhor, assim como o Senhor se renova em nós. A cada dia as promessas do Senhor zeram para começar de novo. E o Senhor tem com certeza essa condição sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Por isso, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Pastora Mara que está aqui, apóstolo Júnior Menezes, também o pessoal nosso que está todos por detrás das câmeras, e nós estamos falando sobre reino dos céus, sobre o evangelho do reino e o que significa, sabe por quê? A palavra do Senhor mostra que quando João Batista começou o seu ministério como a voz do que clama no deserto, aquele que viria preparando o lugar, o ambiente para que Jesus Cristo se manifestasse, ele começou com o seu ministério assim: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. E quando Jesus começa com o seu ministério de maneira pública, ele começa exatamente com a mesma frase. Isso não é por acaso, é por isso que nós estamos aqui com o apóstolo Júnior Menezes, com a pastora Mara, e estaremos conversando a respeito. Então, boa noite, pastora Mara. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E com certeza hoje aprenderemos muito, porque temos uma pessoa aqui especial, que é assim, especialista nesse assunto. Com certeza um homem tem o coração voltado para Deus, e hoje será uma noite bem bacana. Por isso eu peço para você, compartilha, fala com teus amigos, vem com a gente, fica aqui conosco, faça tão rapidinho, é tão bom falar das coisas de Deus. E eu quero já agradecer ao apóstolo de estar aqui conosco, né, de ter aceitado o nosso convite. Sei que é um homem super ocupado, mas reservou esse tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada, viu, apóstolo? Amém, eu que agradeço, graça e paz. Quero estar aqui me dirigindo ao bispo, à pastora, agradecendo desde já pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso e que nós vamos esclarecer muitas dúvidas dos nossos internautas. Falo certo, é internauta? Então, apóstolo Júnior Menezes. Quem é o apóstolo Júnior Menezes? Para começarmos por aí. Qual é a experiência do apóstolo Júnior Menezes e o que significa o ministério, a vida, o chamado, a constituição? Bom, há 23 anos atrás nós entrávamos numa igreja, eu e minha esposa, meus filhos, e na Assembleia de Deus Bereana, do pastor Walter Brunelli. Lá na Joaquim Távora, na Vila Mariana, um grande servo do Senhor. Grande servo. E aí eu nasci naquela igreja e já nasci bereano, então a Bíblia diz que os bereanos consultavam tudo na palavra, né? Então aí a gente começou a estudar. Um ano depois de convertido eu fui fazer bacharel em teologia, fiz bacharel, mas assim, uma loucura, porque você imagina que quem tinha menos tempo de igreja onde eu estava tinha 9 anos, eu com um ano só de convertido. Então a Bíblia para mim tornou-se como um quebra-cabeça. Eu ia montando aquilo que eles iam me apresentando, e aí até que um dia, numa aula de exegese, o professor deu um texto e ele diz: olha, me digam o que esse texto quer dizer. E aí nós éramos uns 25 alunos e ninguém soube responder, e o Espírito Santo me disse: esse texto quer dizer isso, isso e isso. E quando eu me expressei, disse: olha, professor, esse texto quer dizer isso, isso e isso. Ele ficou pasmo e falou: não, você não tinha como saber isso. Eu falei: mas o Senhor acabou de me dizer que esse texto quer dizer isso, isso e isso. A partir daí Deus foi descortinando a Bíblia, descortinando o mundo espiritual, e eu fui tendo um pouquinho do entendimento da palavra, né? Eu entendo. Então, apóstolo Júnior Menezes, quer dizer que a tua experiência com Deus, ela foi assim muito singular, né? Muito pessoal. Muito pessoal. Eu fui batizado com o Espírito Santo num acampamento de carnaval da igreja, dentro desse primeiro ano, e a partir daí vem as profecias, vem o pessoal falando: você tem chamado, e diferente de muita gente, eu aceitei meu chamado e eu fui estudar. Porque eu entendo porque para a gente entender, ou para poder ensinar, ou para poder falar, você precisa estudar, você tem que sentar, você tem que aprender.
Eu não vejo isso nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, nós temos alguns, me perdoem o que eu vou dizer, mas pastores e sobem membro para o monte e lá eles são ungidos e eles voltam pastores, sem ter o seu caráter tratado, sem ter um aprofundamento maior na palavra. Como se fosse uma varinha de condão, assim, exato, vamos falar, né? Vou denunciar a idade agora. No meu tempo tinha um filme que chamava Shazam, né? Uma série. Denunciou. Ele falava Shazam e as coisas aconteciam instantaneamente, e não é assim. O chamado, ele tem um processo, ele tem um período. Muitas vezes é muito doloroso, mas a gente precisa passar para aprender. Então, eu fui fazer a faculdade, aprendi, e passei 7 anos lá na Assembleia de Deus Bereana. Depois Deus nos moveu para um outro caminho. E um dia eu estava num café de pastores da CIAB, agora CIAG, até então era CIAB, ali no AMB. CIAG significa Confederação das Igrejas Apostólicas, agora global, porque se tornou internacional. E naquele tempo que tinha Expo Cristã, estava tendo um café dentro da Expo, e o apóstolo no final sempre faz um chamamento para orar pelos ministros, e eu fui. E quando eu cheguei lá, ele pegou na minha mão e disse: você é um apóstolo. E eu era pastor. E aí eu fiquei em choque, porque eu falei: meu Deus, eu me preparei a vida inteira para ser pastor. Estudei para ser pastor, e agora o apóstolo lança esse desafio. E aí eu fui estudar, então tinha uma conferência apostólica em tal lugar. Eu ia lá, ficava sentado aprendendo. Até que abriu no CEAR um curso de Fundamentos Apostólicos. E eu fui fazer. Minha classe começou com 53 alunos. Quase um ano depois ela terminou com 3 alunos. Eu, o apóstolo Milvio, que é lá de Franco da Rocha, um abraço, o apóstolo vai nos assistindo, e mais um irmão. E aí passa mais um tempo, eu estava na igreja no culto de ceia. Eu não sei se os irmãos acreditam, se não acreditarem, toma uma caroninha na minha fé. E eu estava olhando assim, pastora, para a igreja, terminando de ministrar a ceia, e eu vi, de um lado encheu de anjos, do lado meu direito e esquerdo, da porta da igreja para fora. Uma legião de anjos. E eles olharam e bateram continência. E eu fiquei extasiado e pasmo. De repente vem um homem muito grande, todo vestido de branco, não enxergava do ombro para cima. Ele abaixa, entra na igreja, vem até mim, coloca a mão no meu ombro e diz assim: hoje eu subo um degrau no seu ministério. Eu caí em prantos, contei para a igreja o que tinha acontecido. Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido aquilo. E aí, no outro dia, eu recebo uma mensagem do Bispo G. Olha, não falte de nenhum jeito no café. Vai ter o café, não falte, você tem que estar aqui, você tem que estar com a gente. Nunca tinha me mandado uma mensagem assim, né? Geralmente não é desse jeito que funciona. E eu fui no café. Sentei na primeira fila, como de costume. Quem gosta de aprender sempre senta na primeira fila, senão a gente fica distraído quando senta atrás, não é? Eu não sei vocês, mas eu gosto de sentar na primeira fila. Você sempre foi um aluno chato, então. É chato. Eu não gosto de dizer nerd, mas eu sempre fui aplicado. E aí minha filha sentou do meu lado, minha filha Bianca, falou: pai, tira uma foto comigo, é a última foto que você vai tirar como pastor. Eu falei: você está brincando, meu? Você acha que eu vou morrer? Né? Ela falou: não, você vai ver o que Deus vai fazer hoje. E aí o apóstolo Estevão Hernandes começa o café dizendo: hoje vai ser um marco nessa nação, nós vamos ungir os primeiros apóstolos através da CIAG dessa nação. E eu fiquei muito feliz. Tinha quase 3 mil ministros lá, no tempo que era muito cheio, né? E aí começou a chamou 4 bispos. E aí ele disse: pastor Júnior Menezes. E eu continuei sentado, porque sabe quando você está assim? Não caiu, né? Deve ser outro. Caiu a ficha. Um homônimo, sei lá quem é, mas todos menos eu, né? E eu estou sentado lá e minha filha: é você. E quando eu olho para o Bispo G está falando: vem, que é você. Quando eu subi no altar, o apóstolo falou: e para você que está perguntando, por que de pastor para apóstolo, você pergunte a Deus, eu só faço aquilo que Ele me determina. E naquela manhã foram tidos 5 apóstolos, e isso já fazem 9 anos, né? E a partir daí Deus tem nos levantado para pregar, fui para algumas nações e tem sido uma grande bênção. Glória a Deus. E apóstolo, dentro disso, tudo que essa experiência maravilhosa trouxe, claro, sobre a vida do apóstolo e de toda a família, da esposa e todo mundo, mas também, principalmente, dentro dessa linha de raciocínio. Por que
esse chamado para falar do reino? Porque quando a gente pensa no Evangelho, particularmente eu não consigo entender que existe um outro Evangelho que não seja do reino. E Paulo dizia isso, né? Se alguém pregar uma outra coisa que não seja esse Evangelho do reino, ele seja considerado anátema, considerado maldito. Então nós estamos tentando fazer um trabalho, bispo, de resgate do que a igreja primitiva vivia, do que a igreja primitiva pregava, do que o próprio Cristo pregou quando andou na terra, porque nós temos muita distorção, né? Exatamente por essa questão das pessoas não se habilitarem, de serem contra. Muito se pregou para que o crente não estudasse no passado, para que o crente não fizesse uma faculdade, para que ele não se preparasse. E aí acabou que esse estigma... É porque nós, apóstolo Júnior Menezes, quando eu falo nós, as nossas gerações e principalmente anteriores, nós tínhamos, como tudo na sociedade em geral, tudo tinha a sua caixinha. E você tinha a caixinha dos históricos tradicionais, igrejas centenárias, Sim. e que são uma grande bênção porque tem uma base bíblica, doutrinária muito forte, consistente e profunda. Mas do outro lado você tinha uma outra linha de raciocínio, que é a linha chamada do pentecostal, ou da neopentecostal hoje. Sim, mas você percebe que havia esse, vamos chamar assim, esse conflito de narrativas. Hoje em dia está em voga isso, né? O conflito de narrativas já existia naquela época entre nós. E na verdade, apóstolo Júnior Menezes, me parece que era, vamos dizer assim, era uma falta de maturidade de ambos os grupos, porque uma coisa não deprecia a outra. Exato. O conhecimento da palavra, a profundidade na palavra e ao mesmo tempo, como o apóstolo, na própria experiência pessoal do apóstolo, a experiência com o Espírito Santo, a plenitude do mover do Espírito, o fogo, as unções, os dons, uma coisa pode muito bem conviver com a outra. Eu entendo, bispo, que as coisas estão interligadas. Eu não posso dar só ênfase para o fogo. Eu não posso dar só ênfase para o pentecostalismo, porque se a gente analisar direitinho, a igreja, ela não nasce nem tradicional e nem pentecostal. É verdade. A igreja, quando nasce, pastor, ela nasce apostólica. A prova disso é que a gente tem, qual é o nome da igreja católica? É a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada lá pelo apóstolo Pedro, e aí depois alguma coisa aconteceu até a gente chegar na Reforma. Mas a igreja, ela tem que ser apostólica, que engloba tudo o que o bispo falou. Então engloba o fogo, engloba o pentecostalismo, engloba a palavra, ser mestre na palavra, então ter um evangelismo mais acirrado, tudo isso, particularmente, eu entendo, faça parte de uma igreja completa. O problema é que um quer estar certo, o outro quer estar mais certo, e aí a gente acaba dividindo, né? E não deveria ser assim. Nós, entre católicos e evangélicos, nós estamos mais do que 60% dessa nação. Se a gente se une, a gente tem poder para fazer qualquer coisa aqui. Nós estamos brigando aí, o pessoal se batendo com ideologia de gênero. Basta a igreja se unir. Quer dizer, não vai entrar e acabou. Entendeu? Então, eu não consigo pegar o pentecostalismo e dizer, é a igreja pentecostal. Ela faz parte da igreja, porque tem que ser um todo. Se a igreja pentecostal não aplicar no estudo, uma hora vai estar deficitária. É porque a gente parte de um princípio de que no pentecostalismo, claro, é o ministério do Espírito Santo, é a constituição, são os dons, as revelações, sinais, maravilhas. Mas do outro lado você tem a palavra. Sempre a palavra vem primeiro. Sim. O que acontece é que nós acabamos abandonando os 5 ministérios da igreja, que é apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Então a igreja tem que ter os 5 ministérios. Nós temos hoje, infelizmente, igrejas pastorais que não dão nem a ênfase para o mestre, nem para o profeta e muito menos para o apóstolo. Então, há 9 anos atrás, a gente começou esse resgate da igreja primitiva dos 5 ministérios serem atuantes na igreja. Porque se a igreja não tiver uma voz profética, ela é só mais uma voz.
Apóstolo, mas o senhor não acha que o conhecimento da palavra, apóstolo, bispo, não traz todos esses frutos que talvez tenham ficado para trás, justamente porque falta um conhecimento mais aprofundado da palavra? Não só, pastora, pelo seguinte: você pode ser um profundo conhecedor da palavra, mas ser gelado. Não. Se você não tiver, buscar esse relacionamento com o Espírito Santo... Mas quando você tem essa intimidade, você conhece a palavra, você conhece como chegar nessa intimidade. Claro que facilita. Com certeza os frutos eles vão ser muito mais fáceis. Claro que facilita. Por quê? Quanto mais eu conheço a palavra, mais fé eu tenho. Então, quanto mais fé eu tenho, mais intimidade com Deus eu tenho. Porque senão fica uma coisa muito rasa, muito descompromissada. Sim. E acaba não chegando onde tem que chegar. Quando eu vou orar e vou falar com Deus, eu digo: o senhor está aí? Ele diz: sempre, estou. E aí eu começo o meu diálogo com o meu Pai. Sem florear, sem fazer aquilo, altíssimo, magnânimo. É com respeito, mas é com intimidade. Sim. Se a gente tem intimidade com Deus, Deus se revela de uma maneira para nós que facilita a nossa vida em tudo, porque você vai dizer: Senhor, e essa coisa aqui? Ele vai dizer: não, isso aí não é para você. E tal coisa? Oh, vai lá que vai dar certo. Exatamente como Davi fez lá em Ziglag. Quando tinham tirado as mulheres, posto fogo em tudo, ele pega a estola sacerdotal e diz: Deus, eu posso persegui-los. Essa intimidade, ela faz grande diferença. E Deus diz: vai e você vai conseguir. Ele não diz por que isso aconteceu. Ele não diz: ah, meu Deus, ficou se lamentando, como a maioria das vezes a gente faz. Então, conhecer um pouco mais do reino é saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, você passa a ter uma maturidade, sofre menos, vive melhor e as coisas acontecem. E a gente passa a ser referência para aquelas pessoas que ainda são imaturas. E baseado em tudo isso que nós estamos falando, qual que é o evangelho que o senhor acha que Jesus pregou? Sem dúvida, Jesus começa a pregar anunciando. Primeiro ele diz: está chegando. Ele não diz chegou. Ele diz: está chegando o reino. Já quase para ser crucificado, ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando eu penso nisso, eu penso lá no Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher acabam perdendo esta comunhão com Deus e principalmente aquela unção de governo. Porque o Senhor falava para ele: ó, dá um nome para os animais. Sim. Todo dia vinha bater um papo com Adão, com Eva. Que delícia, na né? virada do dia, aquela intimidade. E é essa intimidade que Jesus vem trazer. Vem então pisar na cabeça da serpente, acabar com aquilo que Satanás fez com a criação, ou pelo menos dar assim: ó, tá aqui, você pode se redimir. Existe uma possibilidade de você ser salvo, voltar a ter uma comunhão com Deus. Então, o Evangelho do Reino é o resgate do que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o Senhor passa novamente a ter intimidade com o homem, através de Cristo Jesus. Acabou o sacrifício único, foi para a cruz do Calvário, suficiente, né? Se deu por nós. Então eu não preciso mais sacrificar nenhum animal para poder falar com Deus. Eu tenho intimidade para entrar, porque eu sou chamado e resgatado das trevas, né? O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Exatamente isso. E de cima a baixo, que é uma coisa muito interessante. E sabe de uma coisa que pouca gente fala? Que nesse mesmo dia, alguns sepulcros foram abertos e pessoas foram ressurretas. Imagina a manifestação do poder de Deus quando o Senhor Jesus falou na cruz do Calvário: está consumado. Uma onda de poder invadiu a terra. E profeticamente já estabelecendo o que acontecerá lá na frente. Exatamente, de uma maneira profética, dizendo como os mortos darão, o mar dará os seus mortos, as pessoas ressuscitarão, e a igreja que estiver ativa e viva em comunhão vai ser arrebatada sem passar pela morte, né? Glória a Deus. A intimidade com Deus, ela nos traz não só revelação, mas como também uma paz que excede todo entendimento, né, apóstolo? É verdade, pastor. Você sabe que um dia foi uma pessoa na minha casa e um tempo que a gente estava começando no Evangelho, e ela era uma profetisa, uma missionária, e ela disse assim: Deus vai recolher alguém da família das pessoas que estão aqui. E aí eu falei: bom, Deus, se o Senhor avisou e vai recolher, seja feita a sua vontade, o que eu posso fazer? Eu não tenho poder para nada. E aí passam 3 dias, pastora, e quem morreu foi a mãe dela. Ui! E aí a gente foi lá, foi até para quem conhece São Paulo, no cemitério da Vila Formosa. E aí quando eu cheguei lá,
para ser solidário. Ela estava se jogando no caixão. E por que o senhor não recolheu ela? Ué. E aí eu fiquei pensando assim, Ué. tá, pera um pouco. Deus traz uma revelação para você. Falou especificamente, usou a sua boca para falar o que ia acontecer e você não se preparou para isso. Não é? Então, é isso que faz falta. A gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, muito pouca coisa abala a nossa fé. Muito pouca coisa faz com que a gente não queira mais estar na presença de Deus. A igreja precisa ter um pouco mais de maturidade, sabe? O problema é que a gente vê umas pregações assim, ó, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. Isso. E se você assistir alguns programas de madrugada, vem para a igreja que você vai ficar milionário. É mais autoajuda do que outra coisa. Eu acho que é quase 100% autoajuda, né? E aí quando você vem e Deus tem realmente um chamado na sua vida, porque o que aconteceu com a gente? Nós quando viemos para Jesus não foi por nenhum tipo de necessidade. Um amigo me convidou, eu fui, e quando o pastor Walter Brunner estava pregando, eu fiquei com raiva do meu amigo. Eu confesso para você, bispo. Porque eu falei, esse infeliz contou a minha vida toda para esse pastor. E o pastor está falando da minha vida no altar. E aí eu fiquei no começo assim, porque eu não conhecia, nunca tinha entrado. E no decorrer da ministração, o Espírito Santo foi falando comigo. E aí quando ele fez o convite, ou o apelo, como preferir, eu sem olhar para o lado, com medo de que minha mulher não fosse aceitar Jesus, eu já estava de mão levantada, de olho fechado. Quando eu olhei assim, ela estava de mão levantada também. E aí Deus começou a mudar a nossa história. Mas eu era empresário, estava bem sucedido, e em um ano nós perdemos tudo. Tudo. E ainda tivemos o terceiro filho. Ui. Quando a minha mulher descobriu que estava grávida, ela estava grávida de 5 meses. Então estava 4. A gravidez foi assim. Estava menos do que, né? E eu desempregado, passando uma série de lutas, morando de favor na casa da minha mãe. E aí algumas vezes eu perguntei para o meu pastor assim, o que eu fiz para Deus? É porque todo mundo fica rico, a gente ficou pobre. E ele diz, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus está moldando você. E foi o que aconteceu. Nós não murmuramos, nós não reclamamos. No tempo, nesse um ano que a gente perdeu tudo, nós ganhamos 1.800 almas para Jesus. Porque, para quem não sabe, eu fui o primeiro patati da dupla Patati-Patatá. E quando eu vim para Jesus, eu montei um grupo de palhaços na igreja. E aí a gente ia em outras igrejas, ganhando crianças e adultos também. E nesse um ano a gente ganhou 1.800 almas para o reino de Deus. Que bênção. Na prova, sem ter nada, e aí nós fomos fazendo aquilo que Jesus tinha ensinado. Esse sentimento de empatia que muitas vezes nos falta, sabe, bispo? Sabe, pastora? De sentir a dor do outro, de se preocupar. Às vezes, a gente que é líder de ministério, às vezes está tão machucado, cansado, começa a botar barreira, não deixa as pessoas se aproximarem. Tem tanta gente que precisa do conhecimento que Deus já nos deu. E às vezes basta uma palavra para mudar a história de uma pessoa. Então eu creio que nós somos chamados para fazer essa diferença. Apóstolo, baseado nisso tudo que você está falando, nessa intimidade, você acha quais eram os ensinos, o tema do ensino, dos ensinos de Jesus Cristo? O que ele tinha como foco para ensinar para as pessoas? Primeiro, Jesus vem e cumpre a lei 100%. Ele é a própria lei. Ele é a própria lei. Como dizem, eu sempre falo, como dizem os judeus messiânicos, Jesus é a Torá. É a Torá. Eu sei, sem dúvida. E o Novo Testamento também. Claro, tudo. Ele é alfa e ômega. Agora pensa, Jesus, sendo o espírito da lei, vem na terra, olha para os fariseus e começa a ver tudo errado. E aí ele vem justamente nessa contramão. Que amor é esse, né? Ele está dizendo o seguinte, você não pode adulterar, não sei o que. E ele bota um jugo na vida deles. Ele fala, se você olhar, você está adulterando. Em contrapartida, ele diz, olha, se alguém quiser andar uma milha com você, anda 2. Se alguém pedir a tua túnica, dá a capa. E aí, ele diz, se você tomar um tapa, então Jesus vem tratando, desconstruindo uma religião falsa e colocando uma nova religião, se é que a gente pode falar de religião, mas colocando o seguinte, Deus, quero que vocês sejam assim, sejam bons, sejam amorosos. Aí ele pega tudo isso, espreme e diz assim, para não ter briga, ama a Deus,
sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ama o teu próximo como a ti mesmo. É a coisa mais difícil do mundo. Que amar? Uma série de razões, né? Amar a Deus é simples. Você sabe que Ele existe, você sabe que Jesus veio na Terra, a gente vê os milagres, vê umas coisas maravilhosas. Ele é bom, né? Ele é bom. Não, ele é útil, sabe? Porque amar o útil é muito bom. Agora, amar o inútil... Amar o muito inútil difícil. é mais difícil. E aí, nesse meio tempo, o que eu fui aprendendo? Que as pessoas só podem dar, bispo e pastor, o que elas têm. Então não adianta a gente querer exigir de uma pessoa sem que a gente ensine ela. Então você precisa ensinar, olha, eu já dou nisso aqui, querido, ó, realmente se você tomar um tapa, né, não vai falar, se pisar no meu calo, como eu tenho ouvido, teve um irmão que falou assim, eu me batizei, apóstolo, mas eu fiquei com meus 2 braços para fora. Ui! Se o senhor precisar de mim... Aí eu falei, querido, eu creio num Deus que nos justifica, não preciso, né, descer o braço nem Só faltava cortar a orelha do Malco lá do teu lado. É verdade, a primeira igreja que nós tivemos foi no Morro Doce, que é no quilômetro 24 da Anguera, e tem umas comunidades ao redor, e um dos irmãos falou assim, se você precisar do Paulão da morte, só fala comigo. Meu Deus! Eu falei, querido, eu não preciso de nada disso. É exatamente isso que a gente vê nas igrejas hoje, sabe? Essa falta de ter um caráter parecido com o de Cristo. E até mesmo, do outro lado, a liderança também nem sempre está se propondo a ensinar o que significa o caráter de Jesus Cristo. E é aí que nós esbarramos no Evangelho do Reino. Porque o que se prega hoje? Quanto se prega de arrependimento? Sim. Quanto se prega do FCC, foco da condição caída? Quanto se prega de dizer assim, olha, o sacrifício não foi só para você prosperar. Foi para você ter uma qualidade de vida, sim, mas foi para você se arrepender. Foi para você ser exemplo. A Bíblia diz, ai, por quem vem um escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra de mó. Sabe o que é pedra de mó, bispo? Pedra de moinho. Aquele que o jumentinho... Uma pedra que amassa a azeitona. Que deve pesar muito. É muito pesado. E então, o Senhor diz, amarra essa pedra e se joga lá. E a gente acaba vendo que algumas pessoas perderam esse temor. Perderam o temor de pregar a verdade. E se prega o que é conveniente. Conveniente, exatamente. E isso se não pregar da ferida da alma. Mas que a boca fala... Mas O apóstolo, coração está cheio. a igreja, o líder, não se vê, desculpe o termo, pressionado pela circunstância. Nós somos um país que falta saneamento básico, somos um país que falta saúde pública, somos um país que falta emprego, trabalho, falta dinheiro, todo mundo endividado. Será que não é o líder enxergando, desculpe o termo, mais uma pressão? Pode ser. E eu vou dizer da minha experiência. As pessoas sempre falavam, sim, vai para a rádio, vai para a televisão. Eu falava, eu não quero. Mas por quê? Eu falava, eu não quero. Pelo seguinte, você vai numa rádio, que você tem que pagar se for um dial, né, legítimo. E chega lá, não é barato. Dial legítimo, essa foi boa, pastor. Para não falar das rádios comunitárias. E aí... Para quem está ouvindo, ó, entenda, rádio comunitária, rádio pirata... É mesmo. Mas, tá ali, esbarrando uma na outra. Mas o que acontece? Você vai, bispo e pastora, e aí você tem que pagar, vamos dizer, 30 mil, para você ter um programa o mês todo. O que eu vejo é que quando falta 15 dias para vencer, não se prega mais nada. Não, aí não. Aí só se fala, me ajuda a não sair da rádio. Não, e aí, para quem está ouvindo como eu que fico ouvindo, eu falo... Mas eu não pedi para você ir para a rádio e fazer um contrato no meu nome. Agora eu sou pressionado a pagar. É aí que eu queria chegar, Vitor. O dia que a igreja não se paga, o dia que a igreja não paga o seu aluguel, o dia que a comunidade não concordar para estar naquele local, é o dia de sair de lá. Porque você esfolar a sua ovelha, você fazer uma série de coisas para manter, aspas, um império, Deus não está nisso. Então nós precisamos ter essa consciência, por isso que eu te disse, do resgate da igreja primitiva. A gente vê o apóstolo Pedro e João falando para aquele coxo
na porta de Formosa, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levante e anda. E depois, um pouquinho depois, a gente vê as famílias se reunindo, vendendo os seus bens e colocando aos pés dos apóstolos, falando assim, ó, vocês não tinham, agora vocês têm e vamos viver como uma grande família. E a Bíblia diz que eles não tinham falta de absolutamente Nada. Então faziam as viagens missionárias, mas Paulo plantavam igrejas, ficavam ali. Paulo não era pesado para ninguém. Quando ele via que o negócio estava esquisito, ele ia lá fazer suas tendas. Então nós precisamos ter essa característica. É maravilhoso você sentar numa cadeira confortável, é muito bom, mas desde que isso não custe que a pregação seja sobre a cadeira, seja atropelada. Como eu estava conversando outro dia com a pastora Mara, quando a gente conversava sobre a parábola da ovelha perdida, tremendo. Que nós temos os líderes que estão mais interessados na lã da ovelha do que na própria ovelha. E o nosso pastor do Salmo 23 não está interessado na lã, ele está interessado na ovelha. Você sabe que começou um movimento muito recente que chama desigrejados. Você já ouviu esse termo? Já. A senhora já ouviu esse termo? Já. Quem é os desigrejados? Quem é que está indo atrás dos desigrejados? As pessoas não estão nem aí. Agora, graças a Deus, entre termos, com essa questão de pandemia, a gente investiu mais na internet e muitas mais pessoas podem ter acesso. Mas a pessoa fica magoada na igreja, vai embora. E não tem quem vá atrás. É verdade. E aí ele vai para outra igreja e acontece algo semelhante porque a história se repete. É porque o problema está dentro, não está fora. Exatamente. Precisa ser curado. E nós não somos perfeitos. E aí acaba que a pessoa se desvia, se afasta. E nós precisamos pensar que está na mão de alguém. Deus vai cobrar esse sangue da mão de alguém. Então nós precisamos ter mais sentimento, sermos mais amorosos, mais carinhosos. Claro que a gente tem que usar autoridade. Claro que tem gente que só entende esta linguagem. Mas não, Deus corrige quem Ele ama. Uma palavra de correção nunca tirou ninguém da igreja. Não. Amém? Se for palavra com amor, com lastro, com estofo, como diriam os antigos, direcionada através do Espírito Santo. Quantas vezes a gente pegou um jovem, deu um chacoalhão nele, acorda! Mas como um pai, como né? um pai. Carinhosamente, e aí ele amorosamente. acordou. Agora, se eu dizer, um jovem não é dizimista. A jovem não é. Jovem só dá dor de cabeça, deixa ele embora. Isso, né? Acaba sendo lamentável. E aí eu não vejo Jesus falando sobre isso. Eu vejo ele falando, vai atrás daquela. Vai atrás e cuida. E cuida, e traz. Então deixa essas 99 aqui, vai buscar a perdida, como ele diz, e traz de volta. E nós não temos mais esse sentimento. É verdade. Apóstolo, então, o que é o reino de Deus? Dentro de toda essa nossa conversa, como você define reino de Deus? Antes de falar isso, eu vou contar só uma experiência rápida do que aconteceu. Quando eu fui ungido apóstolo, meu Face explodiu, né? Um monte de gente. E eu comecei também a receber quanto eu cobrava para ungir outros apóstolos. Ui! Até que um dia um apóstolo falou, olha, eu queria conhecer você. Eu moro no... É franquia, não é? Franqueado. É o franqueado. Franqueador e franquia. Eu sou... franqueado. Eu sou dos Estados Unidos, vou estar em São Paulo tal dia. Aí eu falei, vem, tira você na minha casa. E ele chama-se Vitor Aves. Tinha outros apóstolos na minha casa e Deus falou assim para mim, tá vendo esse homem aí? Eu falei, tô. Você vai andar com ele. Eu falei, mas ele nem mora no Brasil, como que eu vou andar com ele? Ele falou, ele vai passar um tempo no Brasil e você vai andar com ele. Porque você precisa aprender o que é reino. E eu comecei a andar com esse apóstolo. E onde ele ia, ele convidava a gente. Porque era próximo, a gente conseguiu ir, em alguns lugares, algumas viagens a gente foi também. Então, o que eu aprendi dele? O reino não é um lugar. E quando a gente fala reino de Deus, a gente precisa entender o seguinte, é dizer para o Senhor Jesus, reina sobre mim. É se submeter à vontade de Deus. Porque essa história de livre-arbítrio, eu não sei vocês, mas eu nunca tive condição de ter esse livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio para quem não tem chamado, para quem não conhece a palavra. Porque se eu oro o Pai Nosso e digo, seja feita a tua e não a minha, a partir desse momento eu estou dizendo para o Senhor assim, eu sou teu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí as pessoas estão procurando o reino em todo lugar, e o reino está dentro de nós. Através do Espírito Santo, que fala comigo, que fala com você e fala com todos os nossos espectadores.
Só que ele fala e a gente tem que obedecer. Tem muita gente que finge que não ouve, né? E passa a fazer aquilo que você quer. Na verdade, quando Paulo diz, eu sou prisioneiro do Evangelho de Cristo, eu entendo muito bem isso. Porque tem horas que a gente gostaria de dar uma palavra mais dura, de fazer, ser mais áspero, e o Espírito Santo diz, dá outra face. Deixa que eu te justifico. Então, viver o reino de Deus nada mais é do que submeter a palavra. Então a palavra tem resposta para todas as coisas. O que você perguntar, o Senhor vai te direcionar. Pode ser a pior dúvida. O Senhor tem uma resposta para as nossas vidas. Viver o reino é permitir que o Rei dos Reis reine sobre a nossa vida. Que tenha o espaço necessário, né? Eu acho que é uma total entrega. É uma total entrega. É o dia a dia, é uma intimidade, é algo que a gente tem que ir experimentando e crescendo, buscando a estatura do varão perfeito e se permitindo também, né? E sabe, em Romanos 12 fala sobre ter uma fé inteligente. E também fala para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas querem fazer do seu jeito, de uma maneira torta. É porque, como o apóstolo está falando do reino, às vezes a gente não entende de que é uma relação de um proprietário e uma propriedade. E que Jesus, ele paga o preço, ele nos compra, como diz a palavra em Salmos, por altíssimo preço. Preço de sangue. E nos dá a carta de alforria. Você entendeu, apóstolo? Então é aqui nesse momento que eu preciso decidir o que eu vou fazer com essa carta de alforria. Eu vou continuar na casa do meu Senhor ou eu vou... área. E essa tem gente que vai e volta, porque nunca esteve. Porque no momento que você tem intimidade, conhece Jesus, se relaciona com Ele, eu não sei, mas viver sem Ele. E é assim, Ele te dá a carta, porque Ele te dá a liberdade de dizer assim, ó, claro. Eu sou o seu Senhor desde o momento que você queira. Sim. Como em Deuteronômio fala, né? Você que vai escolher. Eu proponho a vida. Bênção e maldição. Mas também tem outro caminho. Cabe a você. Tem. E esse é um caminho muito perigoso. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não está no reino. Porque na verdade não habita no esconderijo, visita. Visitar, todo mundo visita, eu posso te visitar, mas morar é diferente. Quem mora tem intimidade, conhece o esconderijo, onde eu guardo aquilo que é só meu, onde eu tenho aquilo que é só meu, onde é algo tão particular, você está naquela sua gavetinha, conhece detalhes. Quem tem intimidade conhece, eu costumo falar, os buraquinhos que só quem mora ali sabe. Agora quem visita tem que afanar as coisas que a gente esconde, as coisas que a gente passa para ninguém ver, a pessoa passa no viu, mas... Quem visita tem um cafezinho na mesa, tá na sala, vocês não sabem nem onde é o quarto. Então falar o evangeliquez, porque hoje, uma das coisas que eu... Quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha um professor e ele dizia o seguinte, ele ia nas igrejas com o seguinte pensamento, eu vim para me matar. E a palavra tem que tirar isso da minha cabeça. E aí ele dizia o seguinte, eu teria me matado muitas vezes. Se fosse depender do ambiente. Porque a gente não prega para quem precisa, a gente prega para crente. Exatamente. Por isso o evangeliquez. Então tem muita gente que fala o evangeliquez, mas na verdade não se converteu, na verdade não tem intimidade com Deus. Que é exatamente o grande conflito que Jesus veio instaurar, não porque ele quisesse, mas porque na pessoa dele existe o equilíbrio de justiça e juízo. Sim. E ele, na sua figura, não apenas no seu vocabulário, na sua verbalização, mas ele é e sempre será a manifestação do Rei. Sim. E essa condição, essa constituição obrigava a pessoa a, como ele mesmo chama, a não ser mais hipócrita, ela precisava resolver. Sabe uma coisa interessante? A palavra, o evangelho do reino é um evangelho de confronto. Não é um evangelho que alisa ninguém. Ele diz, você está indo nessa direção. Porque ele tem que fazer transformação. Não é fácil de engolir. Você está indo nessa direção? Metanoia, querido. 180 graus, você está errado. Então é assim, se você é brutão, para ser um servo, você tem que ser manso.
E aí Jesus vem desconstruindo toda essa história para dizer assim, ó, tá vendo, eu sou assim, e você precisa se parecer comigo. E é isso que é muito difícil. Do que a gente tem que ser liberto? Do que a gente tem que ser liberto. Na verdade, a gente tem que abrir mão da nossa vida e dizer para o Senhor, Exatamente. né, eis-me aqui, como o Senhor quer. Uma das coisas que, logo que nós nos convertemos, uma madrugada eu estava orando e aquela história, né, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Eu estava 1 hora de joelho na sala, sozinho, orando, mas era um monólogo. Era eu falando, e eu falando. Eu falei, quer saber, o Senhor não fala comigo, eu vou dormir. E dentro dessa minha oração, eu estava perguntando para o Senhor assim, o que é ser crente? O que é ser um cidadão do reino? O que o Senhor quer de mim? Aí eu fui deitar. Aí quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, uma voz disse assim, leia Romanos 12. Eu falei, vou ler nada. Estou 1 hora aí, ó, agora eu vou dormir. Aí a voz falou de novo, leia Romanos 12. E eu disse a mesma coisa. Aí essa voz estrondou, pastor, dentro da minha cabeça. Já não te mandei, leia Romanos 12, mas bum! Pulei da cama, fui ler Romanos 12. E aí eu entendi. Tenha teu irmão em honra. Não se vingue. O amor não seja fingido. E aí, se as pessoas entenderem e lerem Romanos 12, elas vão entender o que é ser um cidadão do reino. Que é a transformação que Deus espera de nós. Então, não é só ser o espiritual. Ah, porque Deus me dá as maiores revelações. Tem muita gente que Deus deu as maiores revelações e ele largou a mulher e casou com outra. Tem muita gente que deu as maiores revelações e ele se perdeu por causa do dinheiro. Então, se você não tratar a base, o alicerce da tua fé, se você não constituir a tua fé debaixo de um alicerce, à luz da palavra, pode ser que o edifício um dia tombe. E é isso que a gente tem vivido nos nossos dias. Quem está Homens de pé, catedráticos que falam muito bem, que conhecem, mas poder que não, da oratória, poder da oratória, mas que não vivem. É. Quando eu não vivo, eu sou só mais um hipócrita, como os fariseus que botavam jugo na vida de todo E não mundo. sustenta, né, apóstolo? Porque tem uma hora que quem não vive aquilo que prega, ele acaba se denunciando pelas próprias atitudes, né? Eu costumo dizer que quem anda em verdade anda seguro. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, nenhuma máscara, agora a gente está usando bastante, né? Mas nenhuma máscara dura para sempre. Não é esse tipo de máscara. Não é esse tipo de máscara. A máscara cai, as pessoas revelam o que está dentro do seu íntimo, né? E principalmente em situações difíceis. Limítrofes. Isso. Exatamente. Em situações em que você está no limite, você conhece o caráter da pessoa. Uma vez eu escrevi assim, falsos profetas pregam falsos evangelhos e produzem falsos evangélicos. É uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. E a gente tem um monte... Passageiros, né? São passagens. Por quê? Quando a gente vem para Efésios 4, a partir do versículo 10 em diante, fala que Deus deu os 5 ministérios, mas fala qual é o propósito. Então, o que se prega hoje? Está pregando para a edificação da igreja? Está pregando para a gente ser um? Está pregando para a gente ter o crescimento de chegar a ser parecido ou a estatura de varão perfeito? A perfeita varonilidade. Não se prega. A gente prega, ó, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Querido. Como se Deus fosse um fazedor, né? Eu sempre lembro daquele desenho que eu assistia com minhas filhas quando eram menores, que a gente assistia como é que chama? A máquina de hambúrguer, assim, sabe? Você aperta o botão lá e desce. Prontinho, né? A chuva de hambúrguer. Pois é. E isso é o que nós temos vivido nas nossas igrejas. Pessoas que não estão preparadas para o dia mau. Tudo maravilha. E quando o dia mau chega? Ah, Deus me abandonou. Não é nada disso. Só que os dias são maus. Todos eles são maus. E aí a gente fica cantando assim, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto. Espera um pouco. Consegue se alegrar quando falta dinheiro? Olha, é bem apertado. É muito difícil. É muito difícil. A gente consegue confiar e dizer, olha, Deus está na tua mão, até porque a gente já não pode fazer mais nada. A gente tem que deixar de ser super-homem e ser mais homem, entender que a gente pode sentir dor, a gente pode sentir tristeza, Exatamente. Mas que Deus é Deus nas nossas vidas e que Ele está no comando de todas as coisas. E aí que vem de encontro aquela paz que a pastora falou agora há pouco. Uma paz em meio à guerra. Exato. Uma paz que você diz, bom,
Até aqui eu posso, daqui para frente é só Deus, então E o que eu vou parece, descansar em Deus. e o que parece é que as igrejas elas querem vender uma imagem de que assim, você quando está com Deus, tá tudo bem, nada vai acontecer. Você deixa de dar a condição de ser homem para passar a ser super-homem. E quando isso não acontece, porque não acontece, Não. as pessoas se decepcionam, mas é com Deus. E não é com aquilo que foi ouvido, com aquilo que foi É pregado. verdade, sabe, eu sempre digo que é muito difícil ser amigo de Deus. E ao mesmo tempo eu acho simples, sabe por quê? Continua sendo gente. Porque quando você é amigo de Deus, você vive numa intensidade de milagres, de coisas que acontecem, você tem que estar preparado. Pensa em Lázaro sendo amigo de Jesus. Então, mas olha só, o amigo de Deus quebra o braço também, fica sem dinheiro também. É exatamente Às vezes isso. atrasa uma compra. É exatamente também. isso. Não impede que a morte chegue. Não impede que a enfermidade chegue. O que acontece? Um dia todo mundo vai morrer de alguma O dia enfermidade. triste vem, a noite mal dormida às vezes passa. Imagina a família de Lázaro, manda chamar Jesus, Jesus demora mais um tempo, chega lá Não 4 é? dias 4 de morte. dias depois? É fácil, amigo de Jesus? Não é. Não é. Porém, você imagina quando o Senhor chama ele. Lázaro, no meu entender, já no seio de Abraão, tranquilo. Não é? É obrigado a voltar para a terra. E fala, poxa, Jesus. Oi. Já passei por todo o perrengue para chegar aqui, agora eu tenho que voltar. Passar de novo. Eu Voltou fedido, mas voltou. E vou ter que voltar. Agora, o sangue volta a correr. Não está mais coalhado. Né? O brilho dos olhos, o movimento. Então, não é fácil ser amigo de Jesus, mas produz em nós maturidade, experiência. Mas esse passar, ele passou pela morte, ou seja, passar pela aflição, e depois disso é que vem essa intimidade com Jesus. O que acontece com o crente moderno é que ele não quer passar pela tribulação, digamos assim, pelos dias difíceis, porque ele foi ensinado isso, não é culpa? Foi ensinado. E acaba sendo essa pregação. E essa pregação, que é da positividade, da autoajuda, Pregação fast food. não ajuda. Por quê? Porque o dia que acontece uma situação ruim, ele cai da fé. Porque eu estava até falando, que eu estou falando sobre escatologia esses dias, Sim. eu falava assim, que a Bíblia diz que foi culpa dos judeus os gentios estarem passando por aquilo que estavam passando. Sim. Porque foi a palavra de Deus mal pregada e mal ministrada. Nós corremos um risco, claro que não vamos viver na plenitude disso, claro, porque a gente sabe o que isso significa o final dos tempos para nós como igreja de Jesus Cristo. Mas que nós corremos um risco nas nossas fileiras, nos nossos corredores, nos nossos endereços, de as pessoas não conhecerem o reino por nossa causa, é um grande perigo. É um grande perigo e uma grande realidade. Por isso que nós temos que E um grande pecado. Um grande pecado. Temos que ter testemunho. Temos que viver a palavra. Eu vi uma crônica uma certa vez de um homem que viveu 20 anos na África. Ele era um missionário da Inglaterra, 20 anos. Em 20 anos ele não ganhou nenhuma aula. Mas ele vivia numa tribo indígena. E aí mandaram a notícia que ele tinha morrido e mandaram lá 2 missionários jovens que chegaram lá e começaram a pregar e falar de Jesus. E Jesus. Aí quando começaram a falar de Jesus pro chefe da tribo, ele disse: Jesus? Você é Jesus? Ele falou: eu conheço Jesus. O senhor conhece Jesus? Conheço. Ele morou aqui 20 anos. Olha. Então, Entendi. testemunho daquele homem. É o ser, né? Não estar. É o ser. Não estar. Glória a Deus. Se você quiser fazer uma pergunta, dá tempo ainda. Escreve aí pra gente e a gente pode passar para o apóstolo, que com certeza ele vai responder. Mas Amém. é bem rapidinho mesmo. Nós estamos chegando já no final. Já. Últimos 10 minutos. Apóstolo Júnior Menezes, como que a gente faz para procurar um apóstolo, Pra falar, uma igreja entender. e uma ministração, a palavra do apóstolo? Por onde o apóstolo anda? Como é que vão as coisas? Como é que está a agenda do apóstolo? Olha, muito pouca gente quer ouvir a palavra do reino e a verdade. Algumas vezes eu fui convidado e depois não fui convidado nunca mais. Ui. Aqui será convidado outras vezes. Porém, Se prepare. a semente ficou. Pode me procurar nas redes sociais. No Instagram está como AP Júnior Menezes, no Facebook está como Júnior Menezes, porque me denunciaram, estava escrito Apóstolo Júnior Menezes. Eu fui denunciado e tive que tirar o apóstolo. Gente. É mesmo? E aí Por tá, quê? porque apóstolo não é nome. Seria como um título. Tem um monte de gente que, Claro. se você denunciar, a pessoa é obrigada a tirar. Não denunciem, por favor, porque fica mais fácil de
encontrá-lo. Então tá Júnior Menezes e depois Apóstolo. Olha, Então pode me procurar lá no Face e no Instagram. E claro, eu aceito os convites. E o endereço do apóstolo, da igreja? Hoje eu congrego na Renascer Hall, na Moca. Ah, na Moca. Mas eu cuido de, assim, o meu chamado é cuidar de lideranças. Então, Deus nos chamou, nós já tivemos muitas igrejas e acabou o tempo que Deus disse, a partir de agora vocês vão cuidar só de líderes. Eu faço parte de um café de pastores aqui da Zona Norte, que eu entrei recentemente para ajudá-los, chama Cultivando Lideranças. Então você pode procurar a página aí no Facebook, Cultivando Lideranças. Isso, e eu tenho dado essa assessoria para essas pessoas, debaixo da direção do apóstolo Estevão. Então ele me disse, olha, você fica aqui comigo, mas vai fazer a obra, vai fazer as coisas que Deus colocou no teu coração. E a gente tem feito. Nós somos chamados para morar fora do país e tal, mas ainda não chegou o tempo. Então, por hora, nós estamos ajudando quem precisa e pregando o Evangelho do Reino com muita propriedade, sabedoria e com muito temor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, reino é exatamente o ambiente maravilhoso para manifestação da glória, da presença, da palavra, das promessas e principalmente de uma esperança. A esperança numa eternidade. Que esperança é essa, apóstolo? Como viver essa esperança nos dias tão conturbados que nós vivemos hoje? Você sabe que eu recentemente me indicaram uma série que chama Vikings. E eu estava assistindo essa série, tem muita coisa que eu não gostei, mas uma das coisas me chamou a atenção. Era não ter medo de morrer. Porque eles acreditam que eles vão para o salão do Odin. E tem muito cristão, muito crente, muito evangélico que diz, não, Jesus não pode voltar. Quem dera ele volte agora, enquanto a gente está aqui, as dívidas ficam para o anticristo e nós vamos para a glória. Esse medo de morrer a gente tem que perder porque nós somos peregrinos nessa terra. Verdade. E morrer significa voltar para casa. É estar ao lado do meu Senhor Jesus, estar no paraíso, estar com Deus, com os anjos, com os anciãos. Então, a esperança que nós temos é de fechar os olhos aqui e abrir na glória, no paraíso, junto com o Senhor Jesus, com Deus Pai, e depois com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda vai estar na terra, dependendo de quando a gente morrer, depois que ele vai para lá. Mas essa esperança de você não ir para um lugar que você vai sofrer eternamente, mas de voltar para casa, de ser bem recebido, de estar naquelas moradas que o Senhor disse, olha, eu tenho muitas moradas preparadas para vocês. Então, fechar os olhos, viver uma vida e não perder a nossa salvação. É uma luta constante, né? Como uma corrida, como Paulo disse. A gente precisa conseguir vencer, não precisa conseguir chegar lá e é tudo tão difícil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. É graça, mas não é de graça. Nós temos a palavra que nos orienta, nós temos a nossa intimidade com Deus. Hoje eu estava assistindo um programa de televisão e eu vi uma moça com 30 anos, que era cega de nascença, e ela voltou a enxergar durante um culto. Eu parei meu carro e chorei sozinho. Imagina que ela viu a mãe pela primeira vez e ela disse, nossa, como você é parecida comigo. E durante um culto, Deus manifestou o poder dele. Eu fui pregar na Argentina, fui pregar na Bolívia, eu vi muitos milagres, muitos, assim. O coração daquele povo é tão sedento e quem dera os brasileiros voltassem a ter essa sede de buscar a presença de Deus, de se derramar, de se permitir ser invadido pelo reino de Deus. E a gente já viveu muitos mais milagres, a nossa vida seria muito melhor. Nós não dependemos de ninguém, nem de governo, nós dependemos única e exclusivamente de Deus. E nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, nós estamos encerrando mais uma live aqui, sempre com um convidado especial, hoje com o apóstolo Júnior Menezes, que você possa estar pensando a respeito da obra de Deus. Eu sempre falo que a igreja, ela tem que ter 4 igrejas dentro de uma só. É a igreja do relacionamento. E a igreja do relacionamento é a igreja de Jesus Cristo. Mas também a igreja do Espírito Santo, porque é claro, a manifestação, a plenitude, é Ele quem nos convence do
pecado, da justiça, do juízo, os dons, o mover, aprendendo, se desenvolvendo, sendo forjado a cada dia. Mas também somos a igreja que necessitamos de uma organização, pessoas e chamados e a parte didática, a parte de ministérios, da palavra do Senhor, e também somos a igreja que manifestamos esses dons para podermos distribuir dessa felicidade, dessa alegria que só Jesus pode dar, só Jesus tem. É uma alegria contagiante, poderosa, que não depende de circunstância. E até a tristeza. Exatamente. De alegria na presença. E aí nós estamos vivendo e conquistando e realizando sempre na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor sempre será A nossa força. a nossa força. Então, que Deus te abençoe. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Pastor Amém. Glória a Mara. Deus. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Continue sempre com a gente. Nós estamos, o bispo pregando todos os dias às 10 da manhã, não é isso? O apóstolo tem algum lugar que pregue aqui, diariamente, alguma coisa que o senhor esteja fazendo? Não. Agora que eu estou me familiarizando mais de estar na internet, mas por hora eu prego só nas igrejas mesmo. E vamos ver se eu me animo a fazer. Quem sabe faz uma pregação aqui conosco, né? Para acrescentar tudo aquilo que a gente tem feito. Mas esteja conosco, fique conosco. Nós temos muitas novidades. A nossa vontade é que você esteja sempre mais perto de Deus. Para nós, isso é fundamental, que você aprenda a palavra, que você aprenda a ter a intimidade com Deus, e nós estamos dispostos a andar com vocês. Então, nos procure, fale conosco pelas redes sociais, você que já nos conhece, passe para outras pessoas também, mas esteja conosco, e acima de tudo, esteja com Deus. Muito obrigada, boa noite. Me despeço, graça e paz a todos, Deus abençoe. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.